Minha galerinha aí, terceiro ano, vamos embora, vamos dar continuidade, tá certo? Isso aqui é uma aula extra, tá bom? Mas é importante que vocês vejam, tá? Pra gente finalizar bem genética nessa parte de cruzamento, de genes e tal. Então, por favor, não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no canal, tá certo? Me desculpem o ambiente, né? Estamos na minha casa, mas veja só. A gente não pode estar na escola, então eu gosto do quadro, prefiro quadro. Lá é mais claro e tudo mais, não tem esses barulhos que vocês estão escutando aí agora, tá? Por causa das motos, dos carros, eu já peço perdão a vocês. Então, pra gente finalizar essa última aula, a gente vai falar sobre fenômeno linkage, tá certo? É um nome bem bacana, né? E alterações cromossômicas, tá certo? Se eu não conseguir colocar alterações cromossômicas nesse vídeo, se eu ver que ele ficou muito grande, a gente bota no outro. Tranquilo? Então não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Vamos lá. Ó, a gente viu primeira lei, segunda lei de Mendel. Tranquilo? Vamos só lembrar. Primeira lei de Mendel, tá? A gente tem um par de genes alelos, tá? Um dominante e um recessivo. E esse par determina uma característica, o que a gente chama de monohibridismo. Beleza? Aí a gente viu também o quê? Que essas características, elas podem variar. Aí a gente tem nessas variações de genes, a gente tem a polialelia, tá? Onde a gente não só tem um gene dominante e um gene recessivo. A gente tem 3 versões. Lembra do grupo sanguíneo? A gente tem o gene A, o gene IB e o gene Izinho. A gente tinha também a questão lá dos coelhos chinchilas, lembra? Czão, Czinho CH, Czinho H, Czinho, eram 4 versões. Então isso são variações que tem lá da primeira lei. Vem até para a segunda lei, tá certo? Aí a gente tem não um par de genes, a gente tem agora 2 pares de genes para determinar 2 características. Lembra lá das ervilhas? A ervilha era amarela e lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa. E tem as suas variações também, como a gente viu, a questão da epistasia, que um par de genes inibe outro par de genes. A gente viu herança quantitativa, que é um efeito cumulativo. Quanto mais genes dominantes o ser tem, né, o indivíduo tem, mais ele tem uma determinada característica, como é o caso da cor da pele, tá? A gente viu isso. Só que quando a gente fala dessa segunda lei, tá? E da primeira lei, a gente está dizendo, principalmente no caso da segunda lei, é que os genes, eles segregam de forma independente. Por quê? Esses genes estão localizados em cromossomos diferentes. Vamos só lembrar, tá aqui, segunda lei, antes da gente falar aqui. Na segunda lei, eu tenho aqui, ó, o gene Azão, espero que dê pra ver aí, e o gene Azinho, um gene dominante e um gene recessivo. Já no outro par de cromossomos homólogos, eu tenho o gene Bzão e o gene Bzinho, tá certo? Então, esses cromossomos, quando acontecer a divisão celular, eles vão se separar de forma independente, o que a gente chama de segregação independente dos fatores dos genes, certo? É a segunda lei de Mendel. Então, ó, quais são as probabilidades dos gametas que vão serem formados aqui? Esse gene pode se ligar com esse, Azão, Bzão, vou colocar aqui, ó, Azão, Bzão. Este gene Azão, mas ele pode se ligar com esse aqui também, ó, porque esse cromossomo pode ficar junto desse. Aí vai ser o Azão, Bzinho. E a gente tem que esse Azinho pode se ligar com esse, Azinho, Bzão. E esse cromossomo pode estar junto desse, Azinho, Bzinho. Qual a probabilidade disso acontecer? A mesma em todos os casos, 25%. Então 25% para Azão, Bzão, 25% para Azão, Bzinho,
25% para Azinho Bzão e 25% para Azinho Bzinho. Só que estudos com Drosophila melanogaster, bota a foto aqui da Drosophila, conhecida como mosca das frutas, tá aí a bichinha bonitinha. Percebeu-se que certas características elas só passavam juntas em quantidades diferentes dessas aqui, certo? As asas e a cor da mosca, por exemplo, elas só passavam juntas, unidas, o que levou a crer o seguinte: se as características são determinadas por genes e essas características estão passando juntas, coladinhas uma na outra, significa que esses genes não estão em cromossomos diferentes. Eles estão no mesmo cromossomo. É aí que a gente fala do linkage, a ligação gênica. O fenômeno do linkage ou ligação gênica são os genes que estão localizados no mesmo cromossomo. Eles são fisicamente unidos porque eles estão no mesmo local. No mesmo local não, né? No mesmo cromossomo. Tá certo? Então, para você entender, aqui ó, um gene está em um cromossomo, está em um par de cromossomos, e o outro gene, ó, o Bzão, ele está em outro par de cromossomos. Aqui não. O gene Azão, ó, o gene Azão, o gene Azinho e o gene Bzão, o gene Bzinho estão no mesmo par, tá certo? Então, quando eles se separarem, quando a célula se dividir ao meio para formar os gametas, esse cromossomo vai para um gameta e esse cromossomo vai para outro. Então, o que é que acontece aqui, ó? Eles passam unidos. Então, qual é o gameta que eu vou formar aqui, ó? Este aqui, Azão, junto com Bzão, tá certo? Vou até colocar aqui embaixo, ó. Azão, Bzão. E este aqui passa unido, Azinho, Azinho, Bzinho, tá certo? Azinho, Bzinho. A princípio, tem outra forma disso acontecer? A princípio não, segura aí, que a gente vai falar, curiosidade. Olha, então qual a probabilidade da formação desses dois gametas aqui? Benção. Poxa, se só tem essas duas possibilidades, são dois gametas, então 50% de chance para um, 50% de chance para o outro. Tranquilidade, imitar meu parceiro Fagner, tranquilidade na quebrada. Então veja só, e aí tudo bem, beleza? Sem estresse. Só que, lembra lá das drosófilas? Lembre lá, certo? Se as características passassem juntas, então só ia nascer dois tipos de drosófilas, dois tipos de características de drosófilas, tá? Porque são só dois tipos de gametas formados. Mas não é assim que acontece, Benção. Porque existe um fenômeno, tá certo? Na divisão celular, na meiose, que se chama crossing over. É a troca de pedaços do cromossomo. Um pedaço do cromossomo vai ser trocado com outro pedaço, certo? E o que é que se observou nessas drosófilas? Vamos lá. Que elas formavam os gametas Azão, Bzão, aqui ó. Só que elas formavam também os gametas Azão, Bzinho, os gametas Azinho, Bzão e os gametas Azinho, Bzinho. Puxa, professor, mas o senhor não falou que elas só podiam formar esses dois? A princípio sim, mas como há troca de pedaços do cromossomo, o que é que acontece? Esse pedacinho aqui de B do cromossomo vai ser trocado com esse daqui do outro lado, ó. Esses cromossomos eles vão se unir aqui num processo chamado crossing over, tá? E troca o pedaço. É a permutação gênica.
tá? De modo que o Bzinho vai vir para cá e o Bzão vai ir para o outro lado, certo? Então, a probabilidade disso acontecer, tá certo? Aconteceu nas moscas que a probabilidade dela formar os gametas Azão Bzão era 41,5%, o gameta Azão Bzão, e o gameta Azinho Bzinho 41,5%. Beleza? Tá aqui, ó, os dois gametas. Em vez de ser 50%, quanto foi? 41,5, 41,5. Mas, professor, tá faltando coisa aí, porque 41,5 com 41,5, se eu sou bom em matemática, vai dar 83, certo? 83, não é isso? É isso aí mesmo. 83. Então, tá faltando quanto? 17, não é isso? Tá faltando 17. Então, os outros 17%, eles estão divididos aqui, entre esses dois gametas aqui, que eles são chamados de gametas recombinantes. Por que recombinantes? Porque aconteceu o processo de crossing over. A gente sabe que o processo acontece, certo? Se ele não acontecesse, era 50-50. Mas como o processo acontece, não é 50-50. Então, esse aqui, 8,5% de chance, e esse aqui, 8,5% de chance, certo? Vou até marcar eles dois aqui de preto, tá bom? Que eles são os recombinantes. Sempre no processo de linkage, de ligação gênica, os gametas recombinantes, eles aparecem numa frequência menor. Não esqueça disso não, tá certo? Só para comparar, ó, se os gametas não aparecem com a mesma frequência, tá? Gametas aparecendo aqui, desculpa, com a mesma frequência, segundo a lei de Mendel, segregação independente. Mas os gametas não estão aparecendo com a mesma frequência. Isso significa o quê? Que não é uma variação da segunda lei, uma exceção da segunda lei. A segregação nesse caso aqui é dependente e não independente. Porque o gene está no mesmo cromossomo. Tá certo? Esqueça disso não. Então vamos lá. A célula aqui, elas têm duas formas de arranjo, viu? Presta atenção. Existe aqui o arranjo cis, tá certo? Onde, para você não esquecer, os genes dominantes estão no mesmo cromossomo, ó, os genes dominantes estão no mesmo lado. E o gene recessivo, consequentemente, estão no seu cromossomo homólogo correspondente, no outro cromossomo homólogo, tá certo? E existe o arranjo trans. Cuidado aí, viu? Meio perversa. O arranjo trans é o seguinte: gene dominante de um lado, de um cromossomo, gene dominante do outro. Gene recessivo de um lado, gene recessivo do outro. Tá certo? Então, só para ver se você entendeu aqui a questão. Esse arranjo aqui, se não tivesse o mecanismo de crossing over, como é que seria formado os gametas? Como eles se separam aqui, ó, eles vão juntos. Então, azão, bezinho. Azão, bezinho. Probabilidade disso acontecer, 50%. 50-50. Tá? E do outro lado, ó, azinho, bezão. Azinho, bezão. Probabilidade disso acontecer, 50-50. Mas é verdade isso? Não. Por que não é verdade? Porque do mesmo jeito que acontece aqui também. Acontece o fenômeno de crossing over. Esses genes, qualquer um dos dois, eles podem trocar de posição, contanto que vão apresentar as mesmas frequências do que estão aqui em cima, tá? Tanto um quanto o outro. Essas frequências são sempre assim? Não. Aqui foi o caso da Drosophila, tá certo? Essas frequências mudam, porém, sempre quem tem frequência maior, tá? São esses aqui, ó, porque eles já são esperados de acontecer, tá? Eles já estão sendo esperados para acontecer. Esses aqui do meio,
eles só acontecem por causa do crossing over, tá? Então são os genes recombinantes, os gametas recombinantes. Esses gametas recombinantes, tá? Genes recombinantes, do que você quiser chamar, eles sempre aparecem numa frequência menor. Então não esqueça, se a frequência dos gametas é a mesma, segundo a lei de Mendel, segregação independente. Se a frequência está variando, fenômeno linkage, os genes estão no mesmo cromossomo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um cheiro na criança, um cheiro na família e estuda a miséria.